O departamento jurídico tem trabalhado bastante, nós temos tido grandes problemas com a pandemia mesmo, né? Porque a pandemia acabou por ter todos os órgãos em home office. Então, o que acontece? Você não consegue despachar com o juiz, e quando eles atendem por telefone e atendem os advogados. A gente tem feito reunião com os advogados para que eles nos informem os andamentos, que informem o que eles estão fazendo para que a gente consiga, este ano ainda, fazer inscrição de precatórios. Falando das ações judiciais, falando dos contatos com os advogados, que nem sempre também é fácil, esses contatos não estão sendo feitos também presencialmente, a maior parte deles é virtual. Eu vou, a partir do dia 11, eu vou de novo estar na Anfip para tentar ver se a gente agiliza o andamento dessas ações. Estamos muito felizes, já falei, de estarmos aqui todos juntos, comemorando, descobrindo nossos talentos, e com certeza a gente tem vários talentos que ainda não nos foram mostrados, conhecidos de alguns, mas não de todos nós. Esperamos que tenhamos outras oportunidades de apresentar esses talentos. Eu me emocionei com vários deles, com Conceição, com Leila, com os 2 Paulos do Nordeste, com o moço que escreveu, que compôs o nosso hino, que o nosso hino é muito bonito mesmo, e a gente vai continuar com eventos dessa natureza. A Anfip tem em execução os principais processos: o da URP, 2886, GEDAT, de 99, que é o mandado de segurança, 317, GIFA, Enfossados, que é um processo, são processos individuais dos auditores novos. E temos ação ainda em fase de conhecimento, a ADI é a ação direta de inconstitucionalidade sobre o CARF, a do bônus de eficiência, em que a gente é amicus curiae, e tem os processos relativos ao pagamento de bônus de eficiência. A URP temos nesses processos, que são 186 processos, com vários auditores exequentes em cada um, já tivemos pagamentos para cerca de 1.565 exequentes. Havia inicialmente um cálculo de valores muito altos, mas a União reclamou, apresentou contestação sobre isso, e esses valores foram depreciados em 90% aproximadamente. E ficou mais ou menos estabelecido que o valor devido era de R$500 por exequente, por pessoa. Esses valores são em valores originais e se referem a 2 meses só de 1988. Na época eram R$500, eu já recebi a minha RPV, acho que há uns 2 anos já, e recebi R$900. Então, deve estar um pouco mais que isso, até porque, neste meio tempo, já foi determinado que o cálculo seria pelo IPCAE, então os valores devem estar passando de R$1.000 por exequente. E quem cuida hoje desses processos, a gente paga sucumbência porque o período foi estendido, os valores eram altos. Quem cuida hoje desses processos é o jurídico da Anfip. Era outra advogada, mas agora é o jurídico da Anfip que dá andamento a esses processos. O processo que trata do reajuste de 2886, que havia sido dado aos militares e não aos demais funcionários públicos. O patrono do processo é o doutor Mota, e é uma ação ordinária, não é mandado de segurança, e temos 234 processos de execução. Hoje já está certo que esse percentual incide sobre a GEFA em decorrência de uma decisão do STJ, num recurso repetitivo,
e, por isso, demoraram mais os processos para chegarem ao fim. Nós temos hoje 38 processos que transitaram em julgado e que a gente está tentando ver se consegue expedir precatórios. Esses 38 processos, antes da pandemia, nós estivemos com o juiz da vara, doutor Cristiano, e ele tentou ainda fazer alguma coisa para agilizar o andamento. Ele enviou os processos para a digitalização, que a maioria desses processos antigos ainda é físico, e combinamos com ele de ele mandar direto para a contadoria apresentar os cálculos para tentar expedir o precatório ainda esse ano. É uma coisa que a gente tem que trabalhar para ver se consegue expedir alguns precatórios desses 38 processos, e vamos, a partir do dia 11, vamos estar brigando para que a gente consiga. Para os outros processos, são 234 execuções, para os demais, a gente está tentando também, desde o ano passado, tentar celebrar um acordo para que consigamos antecipar o pagamento. Fizemos com a doutora Mariana e um procurador, o ano passado, antes da pandemia, quer dizer, a gente foi o outro ano ainda, e fizemos uma reunião e estamos tratando, ver se a gente chega num termo de acordo que seja interessante para as pessoas, e, com certeza, qualquer acordo, teremos que consultar a adesão individual do associado. R$ 28,86 ainda, e tem um gráfico, não sei se vocês vão conseguir ver. Sem sentença, a gente ainda tem 35% dos processos. Com trânsito em julgado, esses 38 tem 15,4%, tem sobrestados 8,1%, pendente de embargos de declaração 9,3%, que estão com juízo de admissibilidade, é aquele que tem tem recurso extraordinário para o STF ou recurso especial ao STJ. Então, tem que, lá na vice-presidência, eles analisam e veem se o recurso sobe ou se não sobe. Então, tem 6,5% ainda aguardando esse juízo de admissibilidade, que costuma demorar. Outros 2,4%, outras situações, pendentes de apelação, 8,5%. Quer dizer, a primeira fase tem sentença e tem que entrar com apelação. E ainda, de novo, juízo de admissibilidade, mais 14,6%. Deve ser ou para o STJ ou STF? Provavelmente, tem alguma coisa que no gráfico eu não percebi. GEDAT, eu até vi alguém falando no chat, enquanto eu estava ouvindo os outros colegas. A GEDAT é um mandado de segurança de 1999. Nesse mandado de segurança, tem 6.356 exequentes beneficiados já, mas beneficiados com a primeira expedição de precatório, que foi com os valores incontroversos. Essas pessoas receberam e o processo continuou, porque havia contestação, haviam situações em que a União não concordava com a Anfip e continuaram discutindo. Esse processo andou, chegou num ponto em que se achava que já podia expedir o precatório da parte controversa. Foi expedido o precatório. No entanto, o processo ainda não estava com trânsito em julgado. Por quê? A Procuradoria continua discutindo algumas situações. Ela está principalmente sobre o artigo 184 do regime jurídico único, que é aquele que, quando a pessoa se aposentava, e esse processo é só de quem era aposentado em 99, a pessoa se aposentava pelo regime jurídico único, ganhava 20% de
um abono, é uma verba diferente, é do artigo 184. Ela não quer pagar a GEDAC sobre esses valores e também não quer sobre o abate-teto. Ela quer respeitar o abate-teto, quer expurgar o abate-teto. E com essa discussão, o processo não transitou em julgado e ela conseguiu que os valores fossem bloqueados. Então, nós temos essa situação, as duas partes têm recurso especial e recurso extraordinário. Os recursos, ainda no TRF, foi feita a admissibilidade dos recursos e foi negada. Então, contra a decisão que negou o submento dos dois recursos ao STF e ao STJ, houve o agravo em recurso extraordinário e agravo em recurso especial. Enquanto isso não for julgado, o processo não sobe e aí está demorando para desbloquear. Nós já pedimos, já falamos com o doutor Aldir, doutor Aldir pretende, quando esses processos chegarem no STJ, pretende trabalhar junto ao STJ para ver se conseguimos resolver essa situação de desbloqueio. Demorou um pouco mais, porque esse processo também era físico, foi digitalizado agora, durante a pandemia, recentemente, inclusive. Então, quando ocorrer o trânsito em julgado, vai haver o desbloqueio e as pessoas vão poder resgatar os precatórios que já estão na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Então, estão disponíveis, mas bloqueados. As pessoas não podem resgatar esses valores. Processo dos 3,17. Também é o Mota. Tem 495 processos, 495 execuções. Nós já pagamos 3.750 exequentes. Então, é um valor alto. Esse processo, esses 3.750 são de 150 grupos que já tiveram as requisições de pagamento expedidas. Houve muita alegação de litispendência. Esse processo, o próprio ministro excluiu 4.200 pessoas, alegando que havia litispendência, e outras ele não percebeu e manteve tanto nesse processo que é da Anfip, quanto no processo que era da FENAFISP. Então, tem pessoas que ainda ficam nos dois processos. O nosso sindicato, que assumiu o processo da FENAFISP, ele fez um acordo com o deságio e parece que no acordo a pessoa tem que desistir do processo da Anfip. Agora, tomem cuidado, porque em alguns casos, para desistir, a pessoa já recebeu, está entre esses 3.750, ou a pessoa está com o precatório ou a requisição de pagamento expedida. Tem casos que vai receber este ano o valor de precatório, porque com o reajuste pelo IPCAE, muita gente que receberia por RPV passou a receber por precatório. Então, estamos trabalhando para que esses outros que ainda não chegaram ao final, para que a gente tenha mais precatórios expedidos. Estão sendo alguns liberados nessa época. Agora recebi recentemente o e-mail dizendo que vários estavam sendo liberados, já os valores, expedidos precatórios, e a gente tem que ficar muito atento para o fato, para o acordo da outra entidade, para ver se não vai ser prejudicado nesse processo, ou se eventualmente poderá ficar nos dois. O processo da FENAFISP está mais atrasado que o processo da Anfip. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que foi excluída de ofício do processo da Anfip. Então, eu estou só e apenas no processo da FENAFISP. E ainda não recebi nenhum contato sobre eventual acordo. Esse processo dos enfossados é também do Mota, são só 57 exequentes, destes 23 já foram beneficiados. É uma ação de cobrança que
pede o pagamento de valores retroativos, decorrentes do reconhecimento administrativo da progressão funcional. São auditores novos que não tiveram, na época, a progressão devida. Então, aí, ou quando pagaram administrativamente, e aí teria valores a recolher, a receber valores pretéritos. Aí nós temos a GIFA. A GIFA, a gente está conversando e tentando uma proposta de acordo. A GIFA é um mandado de segurança de 99 também. Patrono atual é Inocente Advogados Associados. São 172 execuções. Nas tratativas, a Procuradoria-Geral da União já fez uma proposta com deságio de 20%. Tem muitos processos que ainda estão com juízo de admissibilidade, outros não chegaram nem no juízo de admissibilidade, então tem nas mais variadas fases. Nós estamos tentando, junto à Procuradoria, concretizar um acordo individual, porque inicialmente eles queriam um acordo coletivo. Não funciona, nós não queremos problemas com ninguém, e acho que a adesão é voluntária. Se eu achar que eu quero, eu vou lá e digo, eu quero, eu assino um termo de adesão a esse acordo. E, para isso, nós vamos ter que fazer uma reunião específica quando eu tiver a proposta física escrita da PGU, a gente fará uma reunião com os exequentes da GIFA para definir com as pessoas prazo para adesão, para conversar e divulgar os termos desse acordo, para que as pessoas consigam conhecer e decidir, quero ou não quero. Porque a Procuradoria quer, considerando que os valores tem muita gente, os valores são altos, ela quer, na realidade, ela queria acabar com o processo todo. Isso é impossível, considerando que temos vários falecidos, quase 3 mil, ou um pouco mais, e nós vamos ter que habilitar os herdeiros, os sucessores, a pensionista, dos colegas que já faleceram, sem ter recebido o direito deles. Então, o setor jurídico da Anfip, pela primeira vez, vai assumir a habilitação de herdeiros e de pensionista. Já começamos essas tratativas, temos alguns documentos já na Anfip para habilitar os herdeiros. Isso vai ser feito pelo próprio jurídico. Então, quem tiver interesse, sendo pensionista ou herdeiro, pode desde já fazer a habilitação. É só entrar em contato com o setor jurídico no e-mail jurídico@anfip.org.br, no telefone do jurídico 3004 9197 ou no WhatsApp do jurídico. Está aí na tela, 61 98176 9051. Esses telefones tem na página da Anfip, na internet. A Liduína, não falou da ADI do CARF. No ano passado, 2020, nós estamos em 2021, o artigo 28 da Lei 13.988/2020, houve uma estratégia de enfiar uma emenda jabuti nessa, acho que era uma medida provisória, e eles conseguiram alterar a sistemática de votação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita. Na época, anteriormente a essa lei, quando havia o empate numa votação, o voto sempre era decidido em favor do governo, da Receita. Por quê? O próprio contribuinte teria ainda a possibilidade de recorrer judicialmente, se ele achasse que estava certo, ele iria para a justiça,
continuaria contestando o débito. Com essa mudança, quando havia empate, o voto de qualidade passou a ser do contribuinte. E a Receita, que foi quem lavrou o crédito tributário, ela não pode mais ir para a justiça para continuar discutindo. Então, a paridade de armas ficou desequilibrada em função do contribuinte. E nós procuramos um advogado de renome, que entramos com uma ADI para que isso não caísse, fosse declarado inconstitucional. E uma coisa muito boa que aconteceu nesse processo foi que o ministro Marco Aurélio julgou procedente o pedido da Anfip para declarar a inconstitucionalidade, porque em muitas ADIs que a gente entrou, eles não achavam que a Anfip era legítima para entrar com uma ADI. Neste caso, ele confirmou a legitimidade da Anfip e precisamos que essa ADI seja votada. É a ADI número 6415. E vamos esperar que isso aconteça. No CARF, eles não estavam nem julgando grandes valores, muito altos, para que a gente não fosse prejudicado, para que o governo, a Receita não fosse prejudicado. Mas vamos ver se a gente consegue que todos sigam o voto do relator e a gente ganhe essa ADI. E seja declarado inconstitucional essa alteração na Lei 13.988. No bônus de eficiência, a Procuradoria-Geral da República, o procurador Augusto Aras, ele atendendo a um pedido, a uma representação do TCU, ele entrou com uma ADI 6562 e pedindo que se declarasse vários artigos inconstitucionais. Várias entidades entraram como amicus curiae. A Anfip também pediu que, para ser amicus curiae também, que é o amigo da corte, onde ela pode falar, pode defender, fazer sustentação oral, para defender o que ela propõe. O que a gente propõe? Nós não queremos perdas salariais para ninguém. Nós não queremos... no melhor dos mundos seria, nós queremos voltar ao subsídio, como a categoria, os nossos associados já pediram, e já em consulta lá atrás, no início do bônus, queriam o subsídio. Isso provavelmente não aconteça, mas a gente pede também que o valor do bônus seja incorporado ao salário base e que ao vencimento base, e que esses valores sejam integrados pelo valor total, para que se respeite a paridade entre ativos e aposentados, principalmente para quem tem o direito a receber salários integrais e paritários. E apresentamos as nossas razões e estamos aguardando o julgamento desta ADI do bônus. E outras entidades pedem regulamentação, a gente... Se for para regulamentar, tem que regulamentar com a paridade. Porque paridade é um instituto, é constitucional para quem tinha os requisitos e foi aposentado com paridade e integralidade, é um direito da pessoa e tem que ser respeitado, porque é constitucional. Daqui para frente, não existe, mas para quem tinha, é um direito. Além da ADI, que é uma coisa mais recente, em 2018, a Anfip entrou com uma ação ordinária, entrou inicialmente com mandado de segurança para respeitar a paridade, para respeitar a integralidade, que o bônus fosse pago paritariamente entre ativos e aposentados. Como mandado de segurança, a decisão foi que não era um instrumento correto para fazer esse pedido, uma vez que o mandado de segurança tem um contraditório restrito, e isso precisaria de prova, precisaria do contraditório, então o mandado de segurança foi arquivado.
A Anfip contratou a advocacia Veloso, do Carlos Mário Veloso, que foi um ministro do STF, e ele entrou com a ação em primeira instância. Como todas as outras, das outras entidades, nós perdemos e entramos com recurso de apelação que aguarda julgamento. Para instrumentalizar o advogado, o escritório de advocacia, todas as decisões que têm saído, dando ganho de causa em relação ao bônus, porque ele é pago sem aferição nenhuma, né? É pago só por pagar, ninguém mede eficiência nenhuma. Só o nome dele que é deficiência, mas ele é deficiente. A gente tem enviado para o escritório para que eles elaborem memoriais para tentar fazer com que se reverta a decisão de primeira instância. O processo está no TRF1 e temos que ganhar essa, pelo menos enquanto não houver aferição, não tem como não pagar para todo mundo o mesmo valor. Temos ainda em relação ao bônus de eficiência o mandado de segurança 35.500 do STF. Foi julgado recentemente, acho que a semana passada ou a outra, e o patrono foi o Farag. E por quê? Porque na época, quando o TCU estava julgando as aposentadorias para homologar o ato de aposentadoria, ele estava cortando o bônus dos aposentados, porque dizia que não tinha contribuição previdenciária, que não podia pagar, tanto é que muita gente não recebeu, teve depois uma liminar, mas pagaram dali para frente. Então, agora o STF já entendeu que quem faz controle de constitucionalidade, quem diz se a lei é constitucional ou não, é o STF, o controle concentrado. Então, que o TCU não tem competência para dizer se uma lei é constitucional ou não, ou se um ato é constitucional ou não. Depois dessa decisão, que tinha outros mandados de segurança de outras entidades, nós já encaminhamos um ofício ao TCU e à gestão de pessoas, solicitando o pagamento do período em que não foi pago, do período que o TCU glosou por entender que não devia pagar. Então, a gente está trabalhando na gestão de pessoas, trabalhando no TCU, para que eles liberem o pagamento de quem ficou um período sem receber. E temos vários colegas nessa situação. Ficou com dúvida? Fale conosco. Aí tem de novo os contatos do jurídico.